Fala aí, meu povo, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês respondendo algumas perguntas que o pessoal estava curioso para poder saber sobre os meus rolês aqui em Portugal, como que tá a minha vida nova, como que tá funcionando algumas coisas. E esse perguntas e respostas eu decidi gravar diferente. Como vocês estão vendo aí, as perguntas e respostas vai ser basicamente a minha voz respondendo perguntas que eu fiz com o pessoal no Instagram. E andando, caminhando, para vocês poderem ver um pouco da paisagem perto da onde eu tô morando aqui. Bom, antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir para vocês um likezinho para que o YouTube consiga entregar para o maior número de pessoas possíveis. Eu vi que nos meus últimos vídeos, principalmente de trilha, não tá tendo tanta repercussão. Eu vi que ganharam poucas visualizações, poucas curtidas. Então eu queria pedir pra você, assim que você entrar no vídeo, já dá aquele likezinho, comenta aí já alguma coisa pra poder ganhar relevância dentro do YouTube e mais pessoas possam conhecer o canal, tá bom? Então bora lá com o vídeo. Bom, a primeira pergunta então, ela fala o seguinte: como está sendo essa experiência? Já passou alguma situação de preconceito? Olha, eu não passei por nenhuma situação de preconceito e é meio complexo eu dizer pra vocês como que tá sendo a minha experiência como um todo. Ainda estou aprendendo muita coisa, estou aprendendo sobre imigração no geral, como que é migrar para um outro país. A vantagem que eu tenho é que eu conheço algumas pessoas que já moram aqui, então isso tem sido um facilitador na minha vida, né? Mas no geral está sendo uma baita experiência, é uma coisa completamente diferente e burocrática também tudo ao mesmo tempo, né? Mas é isso, é questão de paciência e poder se adaptar para poder conseguir atingir todos os meus objetivos. Está se adaptando ao idioma? Com relação ao idioma, que é o mesmo que o nosso no Brasil, eu vou meio por associação. Tem muitas coisas que eu consigo entender, mas tem algumas coisas que não também. Então, por exemplo, eu conheci um rapaz recentemente, a gente foi fazer um trabalho num final de semana aí. Foi meio difícil entender o que ele estava falando, então eu meio que ia por associação. Ia pegando algumas palavras que ele ia falando, se eu não entendia mesmo, eu perguntava que eu não tinha entendido. Eu falava, pedia para ele repetir, por favor, e assim, eu achei ele bem paciente. Essa é a minha experiência, né, com esse rapaz. Foi bem tranquilo. Quando eu tinha dúvidas, eu falava para ele repetir, e sei lá, teve uma vez lá que eu pedi para ele repetir umas 3 vezes. E ele foi tranquilo, ele foi bem paciente, falou bem devagar, então foi de boa pra mim. Foi meio difícil entender o que ele tava falando, principalmente porque a gente tava dentro do carro. Então conforme ele ia dirigindo, aí o vento ia soprando, então eu não conseguia entender muito bem. Mas quando eu não tô num lugar como esse, eu até consigo entender o que a pessoa fala. Mas mesmo que eu não entenda, eu vou meio que por associação. Eu vou tipo, essa pessoa tá falando de determinada coisa e eu continuo o assunto dentro daquilo, entendeu? Se a pessoa pergunta alguma coisa e eu não entendo muito bem, não tem problema perguntar o que a pessoa disse. Pelo menos todas as experiências que eu já tive perguntando o que a pessoa falou, foi tudo bem. A pessoa falou de novo e eu entendi de boa. Nos seus vídeos atuais aí, parece que tá bem calor. O calor daí é tancável? Bom, é o seguinte, aqui realmente tá muito quente. Tem dias, acho que o dia mais quente que eu peguei aqui foi 35 ou 36 graus. Como eu vim na época do verão, então é normal que essa temperatura chegue mesmo. Bom, tem dias aí que faz 30 graus, tem semanas que fica um pouco mais tranquilo. Por exemplo, a semana mesmo que eu tô gravando esse vídeo, tá bem tranquilo até, a temperatura tá em torno de 26, 24 graus, então tá bem gostoso. Eu gosto bastante desse clima. Mas quando tá muito quente mesmo e o céu tá bem aberto, aí queima mesmo pra valer. Nos dias mesmo que eu tava em Lisboa, tava fazendo 32, 33 graus mais ou menos, o céu tava todo aberto, então eu me queimei assim sem perceber. Eu dava uma volta lá no centro, eu fui perceber que eu tava queimado mesmo na hora que eu voltei pro hotel. Já experimentou os vinhos? Já, vários. Vinho tinto, vinho branco, vinho rosé. Já experimentei vários tipos de vinho aqui. Uma coisa que acaba me surpreendendo muito é com relação a preço. Minha primeira semana aqui, eu fui no mercado e aí eu fui procurar vinho, né, pra poder experimentar. Eu comprei um que custava menos de €1. O vinho não era, assim, uma qualidade absurda, mas era gostoso. Você tomar assim de vez em quando, tomar à noite e tal. Mas o vinho que eu mais gostei, inclusive vai aparecer a fotinha pra vocês aí agora, é essa caixa de vinho de 5 litros que eu paguei €5. Esse vinho realmente é muito bom. Essa pergunta eu achei legal. Fala sobre os choques culturais que você teve no primeiro momento. Bom, logo de cara deu pra ver a minha cara no vídeo de Lisboa, que foi meu primeiro vídeo. Assim, o choque cultural é absurdo. Principalmente com relação à arquitetura, limpeza do ambiente que eu tava no centro da cidade. Isso foi bem surpreendente pra mim. Eu imaginava que algumas cidades grandes na Europa, ou a Europa por si só, já era um choque cultural absurdo, principalmente pra quem nunca viajou pra Europa. É a primeira vez que eu viajo e venho pra morar, né, pra Europa. Então o choque cultural foi bem grande mesmo.
com relação à cidade, né? Quando você compara a cidade grande de São Paulo com a cidade grande de Lisboa. Agora, em relação a outros lugares, como a região do interior, que é próximo da onde eu tô morando, a gente tem a mesma, vamos dizer que a mesma vibe de pessoas do interior de São Paulo ou interior de qualquer lugar. Pessoas mais tranquilas, que levam uma vida pacata, que falam devagar, que explicam as coisas devagar, não tem pressa para fazer nada. Então, com relação a pessoas do interior, eu não senti um choque cultural tão grande. Uma coisa que me surpreendeu muito foi a cultura que viva ainda da região do interior. Por exemplo, o card do vídeo que vai aparecer aí para vocês agora foi de uma festa que eu fui do Santos, aqui na cidade de Campises. E deu para ver que a cultura ainda estava muito viva, que era passado de geração em geração. Então tinha pessoas idosas, tinham pessoas muito novas participando desse evento e foi bem legal ter contato com isso. Pretende fazer vídeos de viagens em Portugal e pela Europa? Com certeza, com certeza. Um dos meus, vamos dizer que uma das minhas metas de vida aí é conhecer o maior número de coisas possíveis que eu puder até o dia que eu morrer. Então sim, eu tenho vários planos de viagem aí, não só por Portugal, mas pela Europa toda. Eu tenho me planejado, ainda mais porque a Espanha tá aqui do lado, é pertinho para ir para lá, da onde eu tô morando até a Espanha dá, sei lá, 300 quilômetros. Então é muito perto. Eu vou gravar um outro vídeo para vocês para poder contar mais sobre um carro que eu peguei. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Então eu já para adiantar essa história, eu peguei um carro, então fica muito mais fácil de me locomover para onde eu quero, para conhecer cidades mais próximas daqui, ou se quiser fazer uma viagem mais longa, tirar um final de semana, qualquer coisa assim. Então, com certeza, um dos meus maiores intuitos, uma das minhas maiores metas de vida é viajar o máximo que eu puder. O que está sendo mais difícil para você com essa mudança? Bom, o que está sendo mais difícil para mim com essa mudança, eu acho que, a princípio, é com relação de estar distante da minha esposa. A gente já ficou distante um tempo, principalmente quando eu ia fazer trilha para algum lugar, ou quando eu ia viajar sozinho, ou até quando eu fiz o Caminho da Fé. Só que eu acho que esse é o tempo mais longo que a gente já ficou separado, né? Logo ela vai estar por aqui, então esse problema vai acabar. Mas com relação a outras coisas, eu acho que com relação à procura de emprego, isso está sendo um ponto negativo para mim. Na verdade, só para vocês entenderem, eu tirei a minha cidadania italiana e eu tô esperando sair um documento para poder conseguir trabalho, né? Só que enquanto isso é difícil arrumar trabalho sem estar com esse documento. Eu sei que ele vai sair logo, mas isso é uma dificuldade que eu estou enfrentando. O que você mais amou aí nessa primeira impressão do país? Bom, eu acho que a primeira impressão deve ser de todo mundo, eu acho que quando vem morar fora, que é o acesso ao poder de compra de coisas que em outros países, como o próprio Brasil mesmo, tem uma dificuldade maior. Se a gente for fazer a comparação de poder de compra, assim, só para vocês entenderem, vamos colocar como exemplo um PlayStation 5, um iPhone. Isso, de qualquer forma, é caro aqui, é quase um salário mínimo que você paga para poder comprar um iPhone 15, vai. Basicamente um salário mínimo. Só que quando você compara poder de compra no Brasil, isso já vai para, 4 ou 5 salários mínimos, entendeu? Então eu acho isso que é a primeira impressão que a gente tem, pelo menos o que eu mais gostei, né? E eu acho que a grande maioria do pessoal deve sentir a mesma coisa. Como funciona o sistema de transporte público? Muito metrô, trem ou é mais rodoviário? Bom, onde eu tô morando é um pouco distante da cidade de Coimbra, quer dizer, se você for ir de carro não é tão distante assim. Só que para você chegar até lá de transporte público é um pouco complicado. Tem um tipo de transporte aqui, que é o próprio ônibus mesmo, só que eles chamam de Transdev. O Transdev ele funciona em horários muito específicos, principalmente em épocas de férias. Por exemplo, essa época que eu tô aqui, que eu tô gravando esse vídeo, é época de férias escolares. Então tem um itinerário diferente quando não é férias, quando é dias normais mesmo. E aí eles têm 2 itinerários. O itinerário de férias, o ônibus ele passa muito raramente, tipo, você olha no site deles lá, você baixa um PDF e tem lá a escala dos horários e dias da semana que ele passa. Então você precisa estar no ponto exatamente aquele horário que ele passa, que ele vai passar. Só que com relação a lugares de cidades maiores, por exemplo. Em Coimbra mesmo, eles estão construindo um tipo de transporte público que é bem parecido com um metrô, só que ele não é um metrô, ele é tipo um trólebus. Quem mora na região do ABC de São Paulo já está acostumado com um trólebus. Então o transporte público que eles estão construindo em Coimbra, inclusive está um caos a cidade por conta dessas obras, vai funcionar igual um trólebus. Outras cidades como Lisboa ou Porto mesmo, o metrô ele funciona muito bem. Eu não sei com relação a ônibus, mas ele funciona muito bem. Se você for viajar de uma cidade para outra, você consegue de trem, para a grande maioria das cidades aqui você consegue de trem. E também tem o Flixbus, que é muito barato, e aí compensa pagar pelo Flixbus, principalmente quando você vai comprar a passagem com antecedência.
Aí às vezes compensa. Bom, é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele likezinho, como eu comentei com vocês aí. Sempre quando você entrar no meu vídeo, principalmente esse que eu tô pedindo um like, deixa um likezinho para poder fortalecer o canal e o YouTube conseguir entregar para mais pessoas, para o canal se tornar cada vez mais conhecido. Tá bom? E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, outras dúvidas relacionadas à minha vinda para cá, pode comentar aí. Qualquer coisa eu posso salvar esses comentários e aí eu faço uma parte 2 se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!